Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos transmitir a mensagem do Mestre Pedro, meu querido mentor. Vamos ler. Hoje falaremos sobre arrependimento, de algo que jurávamos não fazer, mas por não nos conhecermos profundamente, cometemos aquele erro contra o homem que mudou a minha vida, o meu amado Mestre, Jesus. Já falei em outras ocasiões o que me moveu, que foi o medo por mim, pela minha família, pelo meu corpo físico. Devido à minha ignorância da época, eu era muito impulsivo e um tanto truculento, mas na hora que eu percebi que até o filho do homem seria executado, o que seria de mim? Muito menor do que ele. O que seria da minha família sem mim e sem ele? Eu o neguei. O fato é fato. Eu não me perdoei por isso, mas ele me perdoou. E naquele instante do perdão, o alívio dentro do meu coração foi tão grande que mais uma vez me transformou em um homem devotado. Entreguei-me completamente às suas obras para que eu pudesse fazer através de mim o pouco do que ele me concedeu. Eu mesmo não tinha dons. Ele me concedeu. E o que ele fazia, eu passei a fazer em menor escala e grau. Então, aquele sentimento avassalador que me jogou ao chão de tanto arrependimento tornou-se uma mola propulsora para que eu fosse profundamente tocado e mudado. Como muitos da minha época que também cometeram erros, ele os perdoou a todos. Parênteses da Márcia. A condição humana, ela nos traz a imperfeição. Por isso, nós não devemos julgar a ninguém, porque nós também cometemos erros. E o que é mais importante ao perceber, ao ler, e no momento que eu estava recebendo essa mensagem, eu sentia a, a dor daquele momento dele. Eu ouvia, assim, contando, como quem conta, quem transmite, com pesar, o próprio erro, porém, com hombridade, independente se é homem ou mulher, com dignidade e profunda calma de quem sabe que errou e sabe que este erro trouxe a ele um grande aprendizado, uma nova forma de viver, compreender e ser. Então, quando nós aqui erramos, sejamos compassivos conosco primeiro, porque a condição humana, ela nos impossibilita esta perfeição que nós um dia poderemos até alcançar, mas olha, haja evolução, né, para um dia nos tornarmos perfeitos. Então, que nós também não cobremos dos outros a perfeição que nós não temos. Eu estou fazendo essa observação porque eu senti esse pesar nele. Não que hoje ele esteja assim, mas ele ali contando, é, havia um pesar, uma tristeza com ele mesmo. Mas olha como ele aprendeu, né? Olha só. E vamos lá. Era como se fosse, vou ler. Era como se fosse irresistível não se dobrar aos seus pés do mestre, devido à magnitude de sua bondade, humildade, de seus poderes divinos. Era realmente um Deus vivo na terra. Todas as profecias diziam de um Messias que seria o rei do mundo. Então esperávamos um rei, como conhecíamos, poderoso e rico. O meu irmão André, de coração mais puro, já sabia que ele era o Messias. Eu duvidei. Depois da multiplicação dos peixes, eu me dobrei com os joelhos inflexos no chão e senti profunda vergonha em ter duvidado, assim como duvidei por problemas pessoais de mim mesmo e não dele. Não me julgava merecedor de estar ali ao lado dele, mas por algum motivo ele viu em mim o que eu não tinha para oferecer naquele momento. Eu dei alguns passos sobre a água, afrontando o poder dele, não em profunda confiança. Me arrependo também, mas
Eu aprendi quando afundei. Quando eu tirei os olhos dele, eu afundei na água. Mesmo assim, ele veio me resgatar. Parênteses da Márcia. Quantas vezes, por raiva, né? A gente jura fazer uma coisa, a gente fica meio forte, meio poderoso, né? Fica valente. E foi este o momento da cena, né? Da andar sobre as águas, aonde o maior aprendizado para ele foi o que ele mesmo falou, foi a hora que ele afundou. Porque ele viu que ele, humano, mesmo querendo afrontar ao próprio Jesus ali na frente dele, ele até conseguia andar porque ele estava olhando para Jesus. Mas a hora que ele tira os olhos, ele afunda. Então, quantos de nós não afundamos? Ah, a gente faz coisa errada, se perde, desliza, ah, mas nós somos resgatados, né? E temos novas oportunidades. Quantas oportunidades já não tivemos só nesta vida aqui? Imagina nas outras, para estarmos aqui agora e estarmos conectados com mensagens assim, é porque estamos, mais uma vez, sendo alimentados por estes exemplos que povoaram aquela época de Jerusalém e seus arredores e tudo o que aconteceu, principalmente depois, né? Antes, durante e depois. Vamos continuar. Quantas obras eu presenciei e mesmo assim eu o neguei. Não há maior aprendizado do que esse. Estar ao lado, presenciar e testemunhar muitas obras e mesmo assim duvidar daquele humano como eu, de carne e osso, que pudesse ser realmente o Filho de Deus vivo. Os tempos foram passando e toda a minha revolta, as explosões, eu era muito intempestivo mesmo. Tinha sempre os meus motivos, mas eu aprendi a não ser mais tão reativo. Eu aprendi a não ter mais medo da dor física. Eu aprendi a perdoar e amar. O que naquela época somente ele poderia fazer esse milagre em mim. Eu, como muitos daquela época, só queria sustentar a minha família, sendo humano como todos, comum como todos, mas o milagre operou-se dentro do meu coração. Olha, parênteses, olha que importante esta forma, né, de relato, porque ali prova, né, prova por A mais B que muitas vezes a gente acha assim, ah, não, eu sou muito boa, então eu vou ter os melhores colaboradores, e muitas vezes não é bem assim, né? Nem Jesus teve os discípulos perfeitos, porque ele não procurou nem os doutores, nem os especialistas, ele procurou os simples e humildes. E ele viu o potencial do que seriam. Então, somos nós hoje. Nós somos em potencial algo que ainda não somos, mas vamos nos tornar, né? Vamos aqui, continuar. Vou ler. Percebi que a condição humana, física, material não poderia valer mais do que a minha própria alma. É, esta foi a questão que eu compreendi profundamente, muitos anos depois em minhas jornadas para levar e transmitir o que eu vi, o que eu presenciei e dos poderes divinos que existiam e eu não sabia. Devotei e devoto todo o meu ser ao poder supremo, do divino que não há em mim, mas há nele. Por isso vim humildemente transmitir a vocês que na hora de suas aflições recorram ao divino, recorram ao Criador, pois ele os amparará e os aliviará. Parênteses da Márcia. Esta descoberta, de verdade, é o que eu acho que, na minha opinião, tá? É o que, a única coisa que pode tirar o medo de morrer, não é nem saber que a vida continua, é compreender profundamente com o coração, com a alma, que a alma vale mais do que a matéria de um corpo físico. Perder a alma, o espírito,
e nunca mais encontrar com o Mestre Jesus, ele entendeu nas andanças dele depois que isso era muito maior do que perder o corpo físico. Porque se ele negasse, naquela época era assim, você tinha que negar Jesus. Conhece Jesus? Não. Aí você podia seguir. Conhece Jesus? Sim. Aí você morria. Então, ele, na hora que ele estava falando, era isso que ele estava querendo transmitir de alguma forma, e transmitiu, né? E, assim, não tenho medo. Não tenho medo, mas tenho medo, receio de perder as vossas almas, por dinheiro, por ganância, por poder, por vaidade, e se perder do divino, né? Isso sim, eu acho que esse é o maior aprendizado, no caso, para o Mestre Pedro, que ele está relatando que a hora que ele entendeu, ele compreendeu profundamente, depois de tantos arrependimentos, de tantos erros que foram cometidos, ele compreendeu isso, a partir dali, acabou o sofrimento para ele, né? Aí ele fala assim: devotei e devoto todo o meu ser ao poder supremo do divino, que não há em mim, mas há nele. Ah, isso eu já li, perdão, vamos ler para baixo. Aprendi que resolver os seus próprios problemas depende de nós. Problemas imediatos, materiais, físicos, depende de nós. Mas transcender a matéria para salvar a alma depende da sua certeza de que a sua alma vale mais do que seu corpo. Acabei de falar. A partir daquele momento, eu nunca mais tive medo, viu? Eu só tinha arrependimento dentro de mim e a vontade de transcender. Me coloquei em penitências, provações, orações perante a minha própria consciência. Apesar do Mestre ter me perdoado, eu ainda não me perdoava. Hoje eu compreendo que o medo que muitos sentem é devido à falta de certeza de que sua alma é mais valiosa do que o seu corpo. Vou ler de novo. Essa parte é muito importante. Aqui, hoje eu compreendo que o medo que muitos sentem é devido à falta de certeza de que sua alma é mais valiosa do que o seu corpo, que a alma é imortal, pois eu vi o mestre voltar, eu vi Lázaro voltar, eu vi outras pessoas voltarem após o mestre impor suas mãos e pedir ao Pai dele, que é o nosso Pai. Se ele pode ressuscitar os mortos com as suas mãos, qual outro medo eu teria, senão o de me apartar dele, em vida ou em morte? A minha história anterior não importa. Neste momento que eu transmito essa mensagem, e nem o que aconteceu depois. O mais importante é que tudo continua vivo. Não há, senão a troca de roupagem, de um envoltório corporal físico material, mas o meu espírito, a minha alma nunca morreu e nunca morrerá. Este foi o maior aprendizado, e hoje eu posso dizer que conheço cada reação minha e posso dominá-la, pois a minha certeza de que o dia seguinte virá, em um corpo material ou não, me tranquiliza, pois as obras do meu mestre eu ainda estou construindo, a partir de mim e através de mim. Fui incumbido pelo próprio mestre a fazer as obras em nome do Pai dele, e assim os farei. Parênteses. Olha a humildade e a realidade. Ele ainda está fazendo. E nós aqui achamos que já fizemos, né? Não é assim, gente. Olha, há uma eternidade pela frente, então vamos fazendo com muito amor por nós mesmos também e pelos demais. Vamos ler o finzinho. Aí ele fala assim, e ainda vou ler de novo. Fui incumbido pelo próprio mestre a fazer as obras em nome do Pai dele, e assim os farei, abrindo as portas dos céus de todos os corações aflitos, para que sejam pacificados por ele, abrandados por ele. A todos, permaneçam com vossos corações pacificados, pois a saúde de seus pensamentos depende da paz de seu coração. Pedro, eu sou. Eu vou ler de novo essa parte final, gente, porque é tanta riqueza aqui que é importante eu frisar algumas coisas.
Vou ler aqui, ó. A saúde de seus pensamentos depende da paz do seu coração. É, pessoal, o Mestre Pedro é um ser tão, assim, é de uma humildade, é pacífico. Não tem mais nada daquele Simão Pedro que vimos aí em seriados, em filmes. Ele mesmo fala que ele era, né, intempestivo, briguento, ele tinha muita energia, é, mas hoje, a- enquanto ele me transmitia, eu sentia uma paz profunda, um pé no chão, uma certeza do caminhar, do construir. E por isso eu desejo a todos que fiquem mesmo com a paz no coração. E caso vocês não estejam conseguindo, peça que vos será dado. Tá bom, pessoal? Estamos todos caminhando, nos construindo, tá? Aqui, como sempre foi falado, é um grupo que não vai pender para nenhuma religião ou dogmas ou crenças, mas aqui existem mensagens reais de que foram vividas. Então, elas são transmitidas e a cada um as suas obras. Gratidão. Até mais, pessoal.